Ronald, querido, né? Nosso companheiro, o que falar de Ronald, né? Ronald já é autodescritivo. Já foi presidente do conselho, né? Parceiro nosso aqui do Fenta. Estava nessa comissão organizadora também dessa conferência, né? E é um prazer ter ele aqui também para estar provocando reflexões enquanto representação do movimento sindical, né? Ele está representando o FENAFAR no Fentas, né? E fico muito feliz de poder ter também as reflexões dele, né? Para esse conversatório. Ronald, toca aí que é tua agora. 20 minutos, Ronald, por favor. Obrigada, de nada. Tranquilo, vamos tentar ser econômico e telegráfico. Primeiro, boa tarde a todos e todas, cumprimentar o professor Sábado, Maria Helena, Priscila, todos e todas que estão aqui nessa importante atividade que eu reputo que tem, quando pensamos na sua estrutura, nos seus temas, um caráter histórico, principalmente pelo fato do esforço que buscamos fazer no debate do Fentas, de colocar a categoria trabalho no centro das nossas reflexões. Não necessariamente o trabalho em saúde, a categoria trabalho nas relações econômicas de produção e reprodução da vida do nosso país, que vai para muito além das contradições específicas que acontecem no universo do trabalho em saúde. Eu tenho me dedicado, faz 20 anos que eu concluí o meu mestrado, nesses últimos 20 anos tenho me dedicado à ação sindical. Inclusive, essa semana acabei de receber aqui da categoria que eu represento aqui em Santa Catarina críticas violentíssimas, porque no processo de negociação da categoria, que é eminentemente mulheres farmacêuticas aqui em Santa Catarina, são aproximadamente 13 mil trabalhadores e trabalhadoras aqui no estado, e que a gente, no processo de negociação, conseguiu, infelizmente, apenas a recuperação da inflação e um pequeno acréscimo no auxílio creche. Uma dureza muito grande. Eu trago esse exemplo da vida sindical, porque semana passada, e que dialoga com esse debate que nós nos propomos fazer aqui, nessa primeira mesa, que é o impacto do avanço das forças produtivas, do avanço da tecnologia nessas relações do trabalho em saúde, mas não só na saúde, porque eu trago isso? Porque semana passada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acabou de autorizar que farmácias pudessem realizar 45 exames de análises clínicas nas farmácias, o que impacta, o que empacota ainda mais esta lógica do esforço, do avanço desta atividade econômica que está subordinada principalmente aos interesses do mercado. Então, esta relação concreta, para muito além do trabalho de saúde, para o lugar que ocupa o processo de como nós organizamos a sociedade brasileira, do ponto de vista das suas contratações, que é um pouco objeto das nossas reflexões. Porque tem algumas questões que precisam serem colocadas na mesa de debate a respeito desse novo momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito diferente do ponto de vista da evolução das forças produtivas do que nós tivemos quando a Lula assumiu na primeira vez. Hoje, nós temos um processo absolutamente gigantesco de convergência tecnológica. É o byte que cruza com o gene, que cruza com o micro, que cruza e que impacta diretamente no conjunto das atividades produtivas, em especial nessa nossa, que nós, aqui no Brasil, no caso, ocupa 10% do PIB aproximadamente, nos Estados Unidos ocupa quase 20% da produção da riqueza daquele país. E aí nós precisamos olhar para esse processo de se produzir valores, de se produzir riqueza, que lugar que o trabalho está ocupando, como é que está essas contratações sociais e, em especial, detalhar um pouco mais o trabalho em saúde. O que nós assistimos, que essas relações está muito associada ao processo de impacto nas relações tanto das nações, quanto das profissões, quanto dos povos, o impacto que isso tem tido no cenário internacional, que impacta no mundo do trabalho. Ou seja, o lugar que ocupa cada nação. A gente viu aqui a abertura da nossa atividade, uma conclamação da importância da construção da pátria grande.
Mas esse elemento a respeito do lugar que ocupa as nações na divisão internacional do trabalho também é algo fundamental. Nós não estamos essa semana discutindo o problema da insulina? Ora, o grande parceiro nosso de internalizar a tecnologia da insulina era a Ucrânia, lá no governo Lula e Dilma. E qual é o impacto desses processos que acontecem no universo do trabalho e que isso impacta nas relações de produção? Então, esse aspecto também mais global, para muito além do trabalho, além de olhar para além do trabalho e saúde, além do trabalho, o lugar das contratações sociais, do convívio que as nações se propõem. Nós recentemente enfrentamos aqui no nosso país uma tentativa concreta de rompimento do nosso contrato social. Ou seja, esse elemento da democracia que nós contratamos em 88, que foi talvez a principal conquista de 88, ela foi sendo alimentada, esse processo de desgaste dessa contratação foi sendo alimentada, fomentada pela fragilização e cada vez maior desvalorização do trabalho. Quais foram as principais medidas tomadas do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista dos aspectos da contratação social que se operaram nesse último período de grande impacto? Reforma trabalhista e reforma da Previdência. A proteção social do trabalho foram essas que foram atacadas e permitiram, certo? E permitiram que as possíveis resistências da manutenção das conquistas da Constituição de 88 fosse para o espaço e seriamente ameaçadas. A nossa Constituição de 88, ela fala do primado do trabalho, ela fala na sua ordem econômica, fala na sua ordem social, o lugar que o trabalho ocupa. O que nós assistimos no último período foi justamente a liquidação. Nós, do movimento sindical, estava fazendo estudo para falar de números também. Em 2016, 2017, o movimento sindical tinha à sua disposição para fazer ação sindical, contratar som, pôr panfleto, pôr gente na rua, liberar dirigente para fazer o enfrentamento político. Tinha à sua disposição o movimento sindical brasileiro em 2016, tinha 1 bilhão e 500 milhões. Em 2022, o movimento sindical tinha à sua disposição 70 milhões. É concreto. Estou dando um exemplo, afora o conjunto do desastre que se fez na operação da proteção ao trabalho, do conjunto das proteções ao trabalho. Nós temos no país praticamente 1/3 da população economicamente ativa, que o avanço dos processos produtivos, das forças produtivas, colocaram esse 1/3 da população economicamente ativa como inservíveis. Ou seja, não cabem nesse espaço. E nesse está os invisíveis, nesse tem muitos farmacêuticos, nesse tem muitos fisioterapeutas, nesse tem muitos desses profissionais que não cabem nessa contratação, mas que, ao mesmo tempo, esse avanço das forças produtivas, porque nós não podemos ser ludistas, certo? A ponto de quebrar as máquinas, certo? Esse avanço das forças produtivas nos permite, por exemplo, alimentar algo que é fundamental, como é, por exemplo, a democracia, nos permitindo fazer, além dessa nossa conferência livre aqui, mas quando a gente ia imaginar, Priscila, quando nós ia imaginar lá em 2015, 2014, que nós iríamos conseguir fazer 106 conferências livres, mobilizar esse número de trabalhadores, trabalhadoras, olhares diferentes, ou seja, o avanço das forças produtivas, da capacidade de intervir, ao mesmo tempo que amplia a produtividade, amplia em escalas exponenciais a capacidade da produtividade, ela se confronta com uma contradição central que precisa ser operada e que o Sábio Girardi estava colocando no final da fala dele, que é essa equação
da contradição central, histórica, que não é da agora, que já foi identificada há muito tempo, que é a lógica da produção capitalista, ou seja, muitos produzem e poucos se apropriam. E no caso da saúde, essa provocação que o professor Sábado traz, tem um outro elemento que precisa colocar nessa equação, professor, que eu não diria que é propriedade. Propriedade, sim, porque essa é a clássica, é a de sempre, certo? Quem se apropria. Uma outra equação que nós precisamos discutir e que, generosamente, o povo brasileiro já apresentou uma direção, pelo menos, que é a questão da autoridade. Nesta equação, quando fala em trabalho, em saúde, é a provocação que o professor fala, não é uma questão necessariamente de propriedade, porque quando se apresentamos para o debate, quando fizemos o conjunto das disputas, quando disputamos a condição dos estados, não é para substituir os patrões, ser outros patrões. Mantém-se o lugar de trabalhador, e o que vai se discutir é como é que vai se dar estas autoridades no desenvolvimento dessas relações de produção. O Brasil apresentou, eu não participei ativamente, porque na época da 8ª conferência, nesse período, eu ainda era secundarista, estava na outra agenda, que também foi vitoriosa, a agenda do voto aos 16 anos, a gente conseguiu conquistar isso, mas essa construção de organizar o trabalho, tirando do centro da doença, essa coisa que a gente repete sempre, do centro do médico, colocar na equipe, esse conjunto de redesenho da autoridade não é uma novidade, a questão é a falta de força política de construir o conjunto das relações sociais que permitam o interesse do trabalho e não o interesse do capital ser o que determina a regra, ser o que estabelece a regra. Eu trago isso para trazer para esse debate que uma das questões centrais nesse momento de enfrentar a questão do desenvolvimento tecnológico e da valorização do trabalho, que um elemento é central para a valorização do trabalho. A gente pode buscar todos os números, todos os dados, mas continua ele sendo o elemento central, que é a questão política. A força política que você estabelece para a determinação das regras de como é que vai se dar o contrato. E aí tem alguns elementos que é fundamentais para nós trabalhadores compreender, até porque nós temos um sindicalista presidente da República. E esse sindicalista, ele está construindo um processo de desconstrução que foi produzido na década de 80, quando Margaret Thatcher e todos diziam que o Estado tinha que ficar fora, um monte de brasileiros falaram, não, a saúde é responsabilidade e dever do Estado. Não foi isso que aconteceu? Esta foi a construção. E hoje tem um sindicalista querendo reverter também a ordem, dizendo que o seguinte, recursos para direitos, recursos para a saúde é investimento. Isso confronta a ordem estabelecida. Ele está trazendo um questionamento ao trazer esse lugar nas relações das atividades econômicas, da produção econômica, que ele está confrontando com a máxima que a gente convive no último período e que gerou esse grau de concentração de riqueza, esse grau de apropriação do fruto do trabalho do povo brasileiro, não só aqui, mas do fruto do trabalho, que é a tal da equação irreal, fictícia, que a gente assiste, do D mais D, sem passar pela força de trabalho, gerar riqueza. Ou seja, o sistema financeiro, o qual ordena os regramentos das atividades econômicas, ele impõe o conjunto de regramentos para continuar dando sustentação a essa ação fictícia de dinheiro sem passar para atividade produtiva, gerar mais dinheiro. E aí o presidente da República diz, não, mais trabalho gera riqueza. E a riqueza não necessariamente precisa ser materializada em capital. A riqueza, o que o presidente está dizendo, pode ser direitos.
pode ser dignidade. Esta a riqueza a ser produzida. Esta é a equação que nenhuma outra área reúne condições de apresentar, dialogar com a sociedade, que é a área da saúde. Porque eu estou falando da vida do cidadão. Ou ele vive, ou ele morre. Ou seja, o potencial que esta agenda de valorização do trabalho, que ao mesmo tempo a valorização da vida tem, do ponto de vista de nós equacionar e trazermos um elemento central, que é força política, para essas disputas, e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho, por isso que eu disse aqui no início, de uma responsabilidade histórica diferenciada para os trabalhadores. Então, as reflexões que nós precisaríamos fazer e insistir com muita construção, muita escuta, muito debate, muito diálogo, muita escuta, é esse processo de compreender o trabalho em saúde como trabalho, como ações operadas por trabalhadores. E aí, essa consciência que a forma de produção que nós temos impostas, hegemônica, que é a forma de produção que gera alienação, a gente precisa construir dentro desse conjunto de trabalhadores esse processo de desalienação que só a luta é possível produzir. Eu trago isso que a luta consegue produzir, e nós temos exemplos materiais e concretos de como é possível algumas lutas concretas que atendam e que colocam algumas categorias ou alguns segmentos nessa condição de trabalhador, são pedagógicas, são fundamentais. Aí tem a luta que eu tenho acompanhado de muito perto mesmo, dos agentes comunitários da saúde e da enfermagem, como um exemplo concreto, que uma das condições fundamentais para as vitórias, foi o estabelecimento da condição de trabalhador. Essa condição focou numa questão objetiva que o colocava na condição de trabalhador. A mesma forma que não sei se todos estão acompanhando os agentes comunitários. Eles conseguiram o piso, certo? Qual é a pauta que tem mobilizado? Semana passada eles estavam tomando Brasília novamente. Uma grande mobilização. Eles têm o piso. Qual a pauta? Que eles estavam lá mobilizando gente pra caramba, a aposentadoria. Outra questão do trabalhador, de quem, as pautas concretas do trabalhador, ou seja, a luta, a identificação, o lugar, a condição que se encontra é fundamental. Pelo temos isso, eu tenho na nossa categoria, aqui em Santa Catarina, eu estava falando da nossa negociação salarial, nós temos 13 mil profissionais farmacêuticos aqui em Santa Catarina. No Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina, a gente não chega a 500 filiados. Então, por quê? Porque, além dessa batalha concreta, e que a gente precisa colocar na nossa pauta, do ponto de vista do avanço das forças produtivas, é essa questão do conhecimento, da informação, do dado. 85% da categoria aqui se acha profissional liberal, se acha empresário, ou seja, essa é um outro enfrentamento que não é só o farmacêutico. O médico, então, esse é o próprio PJ, certo? Essa é uma disputa que, da mesma forma que na guerra, no enfrentamento cultural daqueles que inventaram a mágica do D+D e que continuam operando em todos os espaços, nós precisamos enfrentar esse debate, colocando de que o produto do nosso trabalho é vida, e essa vida tem valor, não necessariamente capital, mas tem valor, é produção de riqueza. Esse talvez seja uma das principais tarefas que a gente pode construir, colocando o trabalho no centro dos debates, porque ele ficou afastado.
Eu acompanho o debate no Conselho Nacional de Saúde na condição de sindicalista. Foi uma batalha de colocar relações de trabalho nos recursos humanos do Conselho Nacional de Saúde, porque só que se queria se discutir, e ainda temos dificuldade, né, Shirley, de colocar a pauta do trabalho, porque a pauta da educação toma conta. A pauta da educação é a pauta que opera esses espaços, essas contradições. Então, nós conseguimos, com a mesa diretora, estando lá à frente, a gente conseguiu mudar, colocar também, mas ainda com muitas dificuldades. A gente acabou de passar, e aí queria dizer o quanto eu tenho orgulho de ser contemporâneo de Priscila, de Fernando Pigato, de Fernanda, uma galera Valda, uma galera muito combativa, que conseguiu, nesse período de fascismo, resistir de forma brava. Só que o que ocorre? Ocorre que nós resistimos bravamente, e nesse momento, 2023, é outro momento. Mudou de qualidade. O que nós estávamos no momento anterior, do ponto de vista do lugar de apresentar as pautas do trabalho, era de resistência. Ainda estamos na resistência, mas uma resistência em condições que nos permite ser muito mais ousados. Ou seja, a qualidade do ambiente nos provoca a fazer como o presidente Lula falou: vai baixar o preço da gasolina. Ou seja, mas para isso precisa necessariamente compreender a necessidade de ter lastro político, de estar lastreado naquele elemento central para qualquer uma das batalhas, que é você ter capacidade de mobilização e laço político para sustentar nessa disputa de interesses, porque é ela que fala você ter condições. E aí, diferente, eu tenho para mim, a minha leitura, eu queria compartilhar com todos. Esse foi o debate que a gente fez, né, Priscila, quando a gente pensou em fazer essa conferência, que ela não podia não acontecer, tem que acontecer. E para o século XXI, para essa nossa década, os trabalhadores de saúde têm um papel parecido com o que teve os metalúrgicos no final da década de 70. Eu tenho para mim que, do ponto de vista das atividades econômicas, do processo político do nosso país, só que como foi que se deu o lugar que esses trabalhadores, que o trabalho no final da década de 80 ocupou, na luta. Foi na luta. E é esse exemplo que a enfermagem está dando, é esse exemplo que os ACS estão dando. A questão é articular unidade, amplitude e, principalmente, uma das questões fundamentais, que são a característica dos processos vitoriosos e dos avanços civilizacionais que o Brasil testemunhou ao longo do tempo. O Brasil só conseguiu dar algum salto do ponto de vista civilizatório quando ele conseguiu constituir agendas nacionais de unidade nacional, que conseguisse, lá do Amazonas até lá no Rio Grande do Sul, unidade em algumas ações. Eu testemunhei uma, muito jovenzinho, por isso que me empolgo muito com ela, que foi eu voto aos 16 anos. Muitos diziam que não, certo? A gente conseguiu produzir uma ação, uma força política de impacto que permitiu alguns avanços, mas vários outros, muito mais significativos, como foi a independência, como foi a República, como foi a Revolução de 30, como foi a derrubada da ditadura, todos esses momentos de saltos que a gente conseguiu produzir no Brasil sempre foram agendas nacionais que unificavam um leque amplo de forças sociais e políticas. E eu tenho para mim a convicção que liderado pelo trabalho, ou seja, nós não podemos afastar o entendimento de que o Estado, esse Estado que está aí, ele está aí para servir e a serviço da classe dominante, que não são os trabalhadores.
ou seja, que não são, que não são, ou seja, essa é a primeira questão fundamental que precisa ter claro para poder produzir alguns avanços. Mas, nesse marco histórico, o trabalho e os trabalhadores, associado a ferramentas que o avanço científico e tecnológico nos propiciou, nos dão a possibilidade de chamar o conjunto dos trabalhadores para se somar, não dirigi-los, pelo contrário, se somar de forma mais potente, mais robusta à agenda dos trabalhadores. O ano passado, a gente conseguiu, com muito, debate e com muita saliva junto ao conjunto das centrais sindicais. O ano passado, o Conclate aconteceu não à toa, no dia 7 de abril. Não foi à toa que o Conclate aconteceu dia 7 de abril em 2022. Foi objeto de construção, de debate. Ainda está muito longe do conjunto das organizações dos trabalhadores, do movimento sindical, que continua tendo um papel fundamental na construção e na formulação dos instrumentos para enfrentar esse momento. Ainda dificuldade de compreender o lugar que ocupa a saúde e, da mesma forma, uma dificuldade muito grande dos atores da saúde de compreender o lugar que ocupa o movimento sindical, alguns até advogando o fato de que eles não têm mais papel. Eu acho o absurdo dos absurdos, né? Que, ele já foi fragilizado bastante. Então, acho que alguma das reflexões e das provocações que eu queria dizer aqui é que se abre grandes possibilidades, principalmente porque, por mais que tente, a vida brota. E nós somos os defensores da vida, certo? Por mais que tentem liquidar, apagar, exterminar, certo? Ela está aí, ela brota, ela tem... E os defensores da vida não tem outro lugar, que não são outros senão os trabalhadores, não tem outro senão o trabalho, que tem a responsabilidade de cuidar da vida. E essa é a potência ontem e hoje, mesmo com esses avanços tecnológicos, mesmo com o desenvolvimento das forças produtivas, a contradição central continua existindo, e acho que ela é um dos elementos fundamentais para compreender o nosso lugar. O trabalho é a vida, o capital é a morte, e ficou comprovado nesse último período. Essa consciência que eu acho que é fundamental os trabalhadores de saúde terem e se colocarem e ganhar mentes e corações nesse processo sensacional, rico, mais de 5 mil municípios fazendo conferências municipais, mais de 106 conferências, ou seja, é a potência desse tema, mostrando que é possível, sim, acumular força, mas é preciso ter lugar, ter posição e saber de onde está falando. É um pouco isso minha contribuição, Priscila, espero que tenha ajudado, colocado alguns elementos aqui no nosso debate. Muito obrigado. Nossa, arrasou demais, valeu. Valeu demais, Ronald, foi excelente. Gente, era isso, né? A gente queria que as pessoas, né, disparadoras de reflexões,